Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, a Lei da Palmada, que foi proposta em 2013, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 21 de maio deste ano e segue em votação no Senado. Para isso eu estou recebendo duas pessoas que sabem falar muito bem sobre esse assunto. A Lea Amable, ela que é cirurgiã dentista e membro do Conselho da Mulher de Americana. Tudo bem, Lea? Tudo. E a Thalita Salati, que é psicóloga clínica com experiência em crianças e adolescentes. Tudo bem, Thalita? Sejam bem-vindas ao Estilo Mix. É um assunto muito polêmico, porque a gente desconhece também o fundamento dessa lei, né, Lea? Como que surgiu? É um caminho, as pessoas falam assim, nossa, por que demorou tanto? Porque a discussão é muito ampla sobre isso, basicamente porque tem um entendimento social de que castigo físico educa. Então, a lei vem para regular, né, e regulamentar e fazer com que estados e municípios se adequem ao que está previsto nela, né? Não é só responsabiliza pais e responsáveis, mas também o Estado, não é? E os atores sociais. Especialmente, o que eu entendo que é bastante importante, que não é só a questão da palmada em si, ou do castigo físico, da agressão, dos maus tratos, não é? Que é tratamento cruel, degradante, passa também por responsabilizar o Estado, né, e municípios para que criem políticas públicas para reduzir essas agressões e essas práticas. E é importante falar também nos números, né? Porque a nossa realidade, a gente não tem ideia da dimensão das agressões físicas que ocorrem por aí, né? Porque não faz parte da nossa realidade. Aí eu fiquei chocada com os números, Thalita. Realmente bem assustador, né? Então, né, através dos dados de 2010, a gente tem que acontece cerca de 13 homicídios para cada 100 mil crianças no país, né? E o Brasil está em quarto, numa posição entre 92 países do mundo, onde há mais homicídios entre crianças e adolescentes, né? Gente, estamos falando de crianças que são agredidas até irem a óbito, né? Então é realmente uma situação muito preocupante, né? E quando a gente fala, porque está gerando essa polêmica, porque é uma mudança de cultura muito grande, né, Lea? Porque no passado eles tinham essa agressão. E era a responsabilidade, né, das famílias, e a gente vinha discutindo isso antes, né, da gravação, e discutindo fora desse espaço também, em outros lugares, onde as pessoas dizem assim, bom, mas não se deve interferir na família, né? É responsabilidade, os filhos são responsabilidade da família, e a família é que deve dar conta disso, né? E assim como na questão da violência doméstica, especialmente contra a mulher, onde a gente tem o ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E a gente entende hoje que mete a colher sim, porque a Lei Maria da Penha também foi adequada para isso, para que outras pessoas possam, né, denunciar. Inclui isso, não é? A gente vinha discutindo isso. Quando a família mediava, né, dava conta, né, dessa questão, a educação no âmbito familiar. Então, tinha a escola, né, e tinha a família que dava conta dessa questão da educação. E que, a partir do momento também que as mulheres vão para o mercado de trabalho, não é? Nós ficamos com uma lacuna também. E não culpabilizando as mulheres, a despeito das mulheres se sentirem culpadas por isso também, né? No entanto, recai sobre nós uma responsabilidade também pela renda familiar. Hoje não mais as mulheres dizem assim, não, eu trabalho para ajudar o meu marido, o meu companheiro, né? Hoje a gente tem um número expressivo de mulheres que são responsáveis pela única renda familiar. E que a partir desse momento as crianças ficaram, crianças e adolescentes. Então o que a gente tem visto, e na fala também
de outros profissionais, fala assim, bom, então, e essas crianças ficaram sob os cuidados de quem? Invariavelmente eu ouço isso, a culpa das mulheres que saíram para trabalhar, né? Mas a questão é que nós somos muito interessantes para o mercado de trabalho, não é? A renda, né? Toda, enfim, a renda per capita do país, o quanto isso impactou. Mas, então, nós temos que criar mecanismo para isso. Então, se as crianças, a Thalita tem essa experiência, né? De trabalho, então se as crianças estão num período escolar, né, no outro período, no período contrário à escola, onde é que elas vão poder ser acolhidas, orientadas, não é? E mais do que isso, a lei tem no âmbito dela essa questão do apoio aos responsáveis, não é? Que eu acho muito importante. Eu acho que a Thalita pode avançar nessa questão e aí das crianças. Tem aquela pergunta, né, Thalita? Então, como que eu vou educar o meu filho? Né? O que é aconselhável? Acho que é importante a gente refletir também que não é que não podem existir sanções para as crianças, né? As pessoas têm a ideia que a lei proíbe que você eduque seu filho com algum tipo de sanção e que não tenha limites, né? E não é isso. Na verdade, as crianças pedem o limite e os pais precisam colocar. Mas não através da violência, porque não existe violência moderada. Violência é violência, né? Então, tem outras formas de sanção. Por exemplo, vou dar um exemplo do vaso, né? Então, a criança está brincando, esbarra, quebra o vaso da mãe. Em vez da mãe chegar e bater, porque ela fez alguma coisa que quebrou, né? Algo que ali era de valor, você pode questionar o que aconteceu, aonde ela estava, como ela se sentiu por ter quebrado, porque a criança também sente culpa quando ela quebra uma coisa que é importante para alguém que é importante para ela. Como é que a mãe se sentiu? Então, a mãe pode falar, olha, eu fiquei triste, era uma coisa importante para mim, porque aí você ajuda a criança a reconhecer o sentimento dela, o sentimento do outro, e vamos consertar juntos, então? Porque aí a criança repara aquilo que ela fez. Né? Então, a pancada, na verdade, o bater, só vai trazer medo para a criança. Então, eu não posso brincar nesse espaço, porque eu sei que se alguma coisa quebrar, eu vou apanhar. Mas não faz ela refletir o quanto aquilo era importante para a mãe, ou o sentimento da mãe. Então, tem outras formas da gente mostrar para a criança, né? O que pode, o que não pode, como pode. E os pais ainda têm, muitos, né? Ainda têm essa visão de que eles são responsáveis pela criança a ponto de ser donos da criança, né? E tanto o ECA quanto a Lei da Palmada vem mostrar que não, que os pais são responsáveis pela criança, mas ela tem direitos, ela é um sujeito de direitos, e esses direitos precisam ser respeitados. Então, não é porque eu quero que o meu filho vá trabalhar aos 8 anos de idade que ele vai trabalhar. Não, existe uma lei que diz que ele tem o direito de estudar nessa idade, e o pai também precisa respeitar, né? E tem que tomar cuidado também em relação, que nem muita gente fala, mas quando eu era criança eu apanhava, nem por isso tenho algum trauma hoje com isso, né? Mas lembrar também que naquele momento gerou uma raiva, né? Muitas vezes gerou um ódio, que não é um sentimento bom. A gente estava conversando sobre isso, quer dizer, tinha raiva, claro, e a gente não gostava, enfim. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos uma outra forma não só reparar isso, mas de um entendimento, né? A gente tinha condição, os responsáveis, né, nossos pais, enfim, avós, tios, nós tínhamos essa possibilidade de ter essa proximidade com a família estendida, né? Se um dava bronca, o outro vinha, pegava no colo, falava, olha, não é bem assim, tá vendo, ela tá brava, a sua mãe ou sua tia ou alguém ou sua prima fez isso nesse momento, mas as coisas iam se reconstruindo. Hoje a gente tem muita dificuldade, então a lei prevê isso também, não é? Quando ela propõe, tem no âmbito da lei, esse trabalho, né, com os responsáveis, que é esse entendimento de chegar e falar assim, olha, como é que nós vamos dizer assim, bom, ele quebrou, o que você fez? Eu chacoalhei, eu gritei, eu bati e tal. Como é que nós podemos fazer isso de outra forma? Ele vai aprender, né, os responsáveis, está previsto, e as pessoas falam assim, mas você acha que isso vai acontecer? Não, eu acho que isso pode acontecer.
né? Eu acho que é possível que isso aconteça, que a gente tenha disponibilidade de serviços, está previsto, né? Para que isso aconteça, para que esses responsáveis venham e que a gente tenha essa condição daquela conversa que a gente teve, né? E dizer assim, como é que eu faço com isso agora? Não, então vamos reconstruir, vamos mudar. Claro que a gente não vai ter uma mudança do dia para a noite, mas que essas coisas vão ser construídas. Eu tenho fé de que as coisas mudam. E vocês devem ouvir muita gente falando, né? Muitos pais falando, mas na hora eu perdi a cabeça. Como evitar essa situação? Ninguém está dizendo que é fácil, né? Porque a gente vem de uma cultura em que isso é muito comum. Então, eu perdi a cabeça e eu bati. Mas os pais precisam se lembrar que eles são os adultos da relação, né? A criança, ela reage. E toda a ação que ele tiver vai ter uma consequência para aquela criança. E até a gente estava conversando, né? É mais fácil você bater do que você conversar 1, 2, 3, 4, infinitas vezes para conseguir ensinar aquela criança que aquilo não vai ser bom para ela, que aquele comportamento não é adequado. Então, eles acabam batendo, né? E até porque isso demanda tempo, né? Porque, é claro, se eu grito, se eu agrido e eu impeço de alguma forma, a tendência é impedir que ele repita o ato, isso e aquilo, eu gasto muito menos tempo, né, com agressão física, verbal, do que se eu tenho que sentar e isso e aquilo. E esta é a fala das pessoas, dos responsáveis, especialmente eu que tenho uma proximidade maior com mulheres e mulheres também em situação de violência, não é? Mas dá muito trabalho. Eu não tenho tempo para sentar e ficar explicando para ele. Ele já deveria saber que é assim, não é? E tem uma outra questão, que isso a gente fica para um outro momento, é a questão do ciclo da violência, dessa questão da reprodução, não é? Que é muito... a gente vê com muita frequência. Então, a mulher é vítima de violência do seu parceiro, do seu companheiro, da sua companheira, e eu vou reproduzir isso para o mais fraco e, portanto, eu vou passar isso para crianças e adolescentes que vão, nesse ciclo, vão reproduzir isso, vão brigar na escola, né, vão com os animais, não é? Porque eu vou numa relação de mais forte, mais fraco, e muitas vezes nem é no mais forte, no mais fraco. Eu vou mesmo para um enfrentamento, porque eu tenho, esse o modelo, funciona desse jeito. E nem sempre, né, na nossa discussão, nem sempre os responsáveis são menos adolescentes do que as crianças e adolescentes de quem eles são responsáveis. Muitas vezes nós temos pais adolescentes, não é? Que viveram esse tipo de violência, tiveram esse tipo de educação para mediar os conflitos desse modelo, e que são adolescentes e que vão reproduzir isso, não é? Com os seus filhos. Deixar bem claro a questão do planejamento familiar, né? É pensar antes de ter, né? Porque assim, não é só colocar a criança no mundo, tem que ter essa demanda para a educação também. Aí a gente tem que educar para isso também, e a gente tem que ter acesso a isso, não é? Quem é que tem acesso ao planejamento familiar? É complicado. A gente fala da nossa realidade, né? Mas é uma coisa que não adianta, né? Colocou no mundo, tem que educar, não é simplesmente nasceu. E as crianças não nascem sabendo, né? Ela precisa aprender, ela precisa ser ensinada. E a resolução de conflitos não é importante só em casa, mas na escola e nas instituições que ela frequenta. Então, se duas crianças brigam, você precisa ter uma técnica para conversar com eles, para que eles reconheçam o que aconteceu. Porque senão eles vão só reproduzir, né? E às vezes as instituições acabam dando a bronca, dando a suspensão, dando também um castigo que não faz com que ela reflita o que aconteceu e o porquê aconteceu e como fazer de uma forma diferente. Sim. Agora eu falando também como educadora, eu também sou educadora, a questão na escola, os pais às vezes acabam desistindo, né? Eu escuto isso muito dos pais. Eu não sei mais o que eu faço, eu já desisti. E passa a responsabilidade também para a escola, né? Então, acho que a partir do momento que você se comporta dessa forma, você está tirando o limite aí olha, eu sou seu pai, você é criança, tem que ter esse limite também, né? Sim, precisa ter o limite. Até você pode ver crianças muito pequenas, né, de 3, 4 anos, às vezes elas têm um comportamento na escola e outro quando o pai ou a mãe chega. Né? Porque, na verdade, ela está pedindo o limite para os pais.
E se os pais não dão o limite, ela vai fazer coisas cada vez mais absurdas para conseguir aquele limite, até ele colocar um limite, ou não. Né? Isso é real. Tem alunos, inclusive, que respeitam muito mais os professores do que os próprios pais. Né? Então, onde que está aí o erro? Né? Não, e até porque reconheço que neste espaço o funcionamento é esse, as regras são essas, e para eu fazer parte desse espaço, enfim, tem toda a questão, regras. né? Tem regras, aqui funciona assim, olha, aqui é desse jeito, para eu fazer parte disso, até para eu ter atenção, não é? Para eu ter carinho, para eu ser reconhecido, eu devo respeitar essas regras. Aí eu saio desse lugar e vou para este outro lugar que funciona diferente, não é? Então, não é simples mesmo. Está previsto também a questão de conteúdos para prevenção, né, de todas as formas de violência no currículo escolar. E passa por aí também a questão de educar educadores, né, educar os responsáveis, os profissionais, porque a lei prevê responsabilizar profissionais de saúde, profissionais da assistência, profissionais, todos os profissionais envolvidos, né, são responsabilizados por isso. Então, eu acho que é muito importante que a lei seja aprovada no Senado e para que entre em vigor. Então, deixando bem claro que não está tirando a responsabilidade do pai de impor limites. Ele vai continuar sendo ainda, exercendo sua função de pai, só que sem a violência, né, que não é necessária para educar a criança, e sim a conversa. Não é mesmo? Bom, acredito que já deu para esclarecer um pouco a nossa visão, a visão do pessoal que está em casa, porque realmente é um assunto polêmico, mas que com a conversa a gente vai mudando a forma de pensar, né? Leia, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Quer deixar seu contato? O meu e-mail é leaamabile@hotmail.com. Quero te agradecer também, Thalita. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Quer deixar seu contato? Meu e-mail é tbsalate@gmail.com. Quero agradecer ao pessoal da MP Imobiliário Corporativo, que cedeu hoje o cenário aqui pra gente. Agradecer a sua participação. O programa está chegando ao final. Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.